Vai aí em Gênesis capítulo 1, no versículo 26. Essa é uma palavra que não é apenas para as mães, por causa desse dia tão especial que nós estamos celebrando, mas também é uma palavra para todas aquelas pessoas que carregam uma semente divina. Coloque aí a sua mão aqui no ventre e diga: eu carrego uma semente. Eu quero te dizer que você carrega uma semente. E se você perdeu essa semente em alguma etapa da sua vida, eu quero declarar que hoje você irá resgatar, irá restaurar, irá recuperar o poder dessa semente sobrenatural. Gênesis 1, no versículo 26, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga comigo: domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Diga comigo: Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se rasteja sobre a terra. Pode se assentar. Essa é uma das passagens mais importantes em toda a palavra de Deus, no que diz respeito ao mandato que o Senhor nos deu como seres humanos. Aqui nós vemos que Deus, em forma de Pai, Filho e Espírito Santo, se uniram como uma família e disseram: nós vamos fazer, vamos realizar. Deus não fez isso sozinho, porque Deus sempre trabalha em cooperação. E eu quero dizer que você é um cooperador, um colaborador de Deus nesse tempo, para trazer toda a frutificação necessária, não apenas para a sua vida, mas para o seu destino profético. E aqui Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra homem aí é a palavra Adão. Adão significa humanidade. Nesse momento Deus não estava fazendo apenas o gênero masculino, Deus estava criando a humanidade. Deus estava criando um indivíduo, o ser humano. E quando Ele formou o ser humano, Ele abençoou esse ser humano. Mas diz a palavra que Ele fez esse ser humano conforme a sua imagem e a sua semelhança. Eu quero dizer que você... Quantos seres humanos há aqui nesse lugar? Glória a Deus, não estou falando com ETs e nem com anjos, estou falando com seres humanos. Aqui nós entendemos algo: nós, como seres humanos, fomos chamados para refletir a imagem e semelhança de Deus. Você tem a capacidade de ser um representante de Deus aqui na terra. Você carrega um potencial, uma semente, um código divino dentro de você, que dá a capacidade de você ser a imagem e a semelhança de Deus. Então, homens e mulheres são capazes de refletir a imagem e semelhança de Deus. E Deus diz que Ele, quando formou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Ele abençoou o ser humano. Ele liberou uma bênção para a humanidade. Coloque a sua mão para cima e diz comigo: eu sou um ser abençoado por Deus. Pode diminuir um pouquinho o retorno, por gentileza? Você é um ser abençoado por Deus. Você e eu somos seres abençoados e não amaldiçoados. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei quais foram as palavras liberadas contra você, mas uma coisa eu tenho convicção: Deus te abençoou.
E é isso que você precisa agarrar como uma garantia sobre a sua vida. Diz que quando Deus formou o homem e a mulher, Deus os abençoou e liberou uma bênção. E essa bênção implicava em eles serem frutíferos, em eles multiplicarem, em eles sujeitarem e eles dominarem. A palavra frutificar aí implica em você ser fértil, implica em você não sofrer escassez, implica em você dar fruto, implica na capacidade que você tem de gerar vida. Agora, você só gera vida quando há uma semente. Não há como você ser frutífero se você não tiver uma semente em suas mãos. Aqui nós temos uma tâmara. Essa tâmara só foi possível se tornar um fruto, ter uma árvore, se tornar um fruto, porque antes da tâmara vir a ser um fruto, ela se tornou uma semente. E ela era uma semente. Cadê a semente da tâmara? Aqui está a semente da tâmara. De uma semente houve uma árvore que gerou muitas tâmaras. Aqui igual nós temos a semente de café. Quantos já viram a semente de café? De uma semente de café se gera muitas árvores, e daí produz muitos frutos, sim ou não? Então, quando Deus abençoou o homem, e Ele diz, vocês vão ser frutíferos, vocês terão que ter a capacidade de dar fruto, vocês têm a capacidade de gerar vida. Ele já tinha colocado no ser humano uma semente divina. Você carrega uma semente divina, e é isso que o diabo mais odeia. O propósito das trevas é fazer com que a semente que há em você venha a morrer ou venha a se secar. Mas eu estou aqui da parte de Deus para ativar o poder de vida que há nessa semente, nesse código divino, e eu quero decretar que essa semente frutificará. Essa semente terá a capacidade de gerar vida. Você só é frutífero quando você tem uma semente. Você só dá resultados quando você tem uma semente. E eu quero declarar que a semente é destravada dentro de você no dia de hoje, em nome de Jesus. Frutos nos dias de hoje são resultados. São competências que nós temos. Todo resultado que você tem na sua vida é uma evidência de um fruto. E todo fruto vem por uma semeadura. E a semeadura implica em decisões. O que me mostra que toda decisão que você toma é uma semente que você lança. Anote essa palavra. Toda decisão que eu tomo é uma semente que eu lanço. E essa semente vai me dar um fruto. Essa semente vai me dar um resultado. Então, de acordo com as suas decisões, serão os seus resultados. De acordo com as suas sementes, serão os resultados que você tem. Porque os seus resultados acontecem na velocidade das decisões que você lança. O seu fruto se manifesta na velocidade das sementes que você lança. Se você lança apenas uma semente de café, você vai ter uma árvore de café, e olhe lá se a terra for uma terra fértil. Mas se você lança muitas sementes de café, você tem uma probabilidade maior de ter uma grande lavoura de café, sim ou não? Então, a quantidade de decisões que você toma determina a velocidade dos resultados que você possui. Por isso você precisa identificar quais são as sementes que você tem. Você precisa identificar qual é a semente que está dentro de você, porque a decisão que é a sua semente lançada irá produzir um fruto, irá produzir uma recompensa, irá produzir um resultado, irá produzir uma colheita de acordo com a semente que você carrega. Diga comigo: há poder na semente.
E Deus abençoou o homem e diz: vocês vão ter a capacidade de gerar vida. Vocês vão ter a capacidade não apenas de frutificar, mas de multiplicar essa vida. Você não tem somente a capacidade de gerar resultado, você tem a capacidade de reproduzir os resultados que você gera. Você não me entendeu. Você não tem só a capacidade de gerar bons frutos, mas você tem a capacidade de reproduzir, multiplicar esses frutos que você gera. Mas tudo isso depende da sua semente. A multiplicação depende da semente. A frutificação depende da semente. E Deus disse: vocês não apenas vão frutificar, não apenas vão multiplicar, vocês também vão sujeitar. Sujeitar aí implica em você exercer uma mordomia, implica em você exercer uma liderança, implica em você subjugar, implica em você manter debaixo da sua liderança. Eu quero dizer que você tem uma semente divina. Essa semente hoje recebe o poder para gerar vida. As decisões que você tomar a partir de hoje darão frutos, darão resultados, mas não apenas isso, multiplicarão esses resultados. Você vai reproduzir esses resultados, mas não apenas isso, você aprenderá a exercer mordomia e liderança sobre os resultados que você possui. E quando eu falo resultados, eu falo resultados na sua família, resultados financeiros, resultados na sua saúde. E Deus diz: vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar, vocês vão sujeitar, vocês vão exercer a mordomia, mas também vocês vão dominar. Diga comigo: dominar. E dominar implica em você governar. Por isso que você carrega uma semente divina. Porque se você não carregasse a semente divina, a semente sobrenatural, se você não carregasse o código de Deus dentro de você, você não teria a capacidade de experimentar a bênção de Deus ao seu favor. E como que eu sei isso? Porque Salmos 8 diz que Deus vestiu o homem com as vestes da glória quando Ele formou o homem. Você é um ser revestido de glória. E a glória nada mais é do que a manifestação da presença de Deus. Quando Deus formou o homem, as vestes do homem eram vestes de glória. Eles estavam num ambiente de glória. Eles eram seres de luz. Eles carregavam uma glória que era a glória sobrenatural. E isso se perdeu com a queda do homem. Mas através de Jesus, a palavra diz que Jesus veio resgatar o que se havia perdido. Jesus não veio resgatar apenas os perdidos. Jesus veio resgatar o que se perdeu. E o que se perdeu? A glória que estava sobre o homem. Há uma vestimenta de glória destinada para a sua vida nessa nova estação. E a mesma vestimenta de glória que revestia a humanidade no jardim do Éden começará a revestir a sua vida, porque a glória é a manifestação da presença do Senhor. O que é a glória? A glória é um peso pesado. A glória é uma manifestação da essência do Senhor. A glória é uma manifestação plena de algo que é a semente. Quando você tem uma semente, você não tem apenas a glória, mas quando essa semente frutifica, multiplica, sujeita e domina, esse fruto, esse resultado é a glória dessa semente. Então a glória é a manifestação total de um potencial de uma semente. A glória é a grande árvore. A glória é o bosque de uma semente. Você foi chamado para ser um agente transmissor da glória de Deus. Deus não te chamou apenas para você carregar a semente. Deus
Deus te chamou para você manifestar a glória dessa semente que você carrega. Deus não chamou apenas para você ter uma semente de tâmara dentro de você. Deus te chamou para você viver um grande bosque com grandes árvores de tâmara que produzem frutos continuamente. Essa é a manifestação da glória de Deus. Você tem uma semente e nessa semente está o potencial, diga comigo, potencial de toda a glória que é a árvore de tâmara, que são os seus frutos. Então em uma semente há o potencial, diga comigo mais uma vez, potencial de uma manifestação gloriosa de Deus. A glória de uma semente é ser um bosque, é ser uma grande árvore. A glória de Deus na sua vida é você manifestar o seu destino profético na plenitude. Por isso eu tenho convicção que a partir de hoje você não mais terá essa semente inativa dentro de você. Algo já está acontecendo dentro de você. Essa semente já está recebendo o poder da palavra de vida, o poder criativo na palavra, e esse potencial vai se manifestar até que você se torne uma grande árvore frutífera. Se você está entendendo, diga amém. Por isso que Deuteronômio 8:18 diz que Deus nos deu o poder para gerarmos as riquezas, conforme a aliança que nós temos com Ele. Essa palavra poder aí é potencial, é habilidade, é estratégia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus colocou em você um poder latente. Deus colocou um potencial dentro de você. Deus colocou uma semente dentro de você, e essa semente, ela tem a capacidade de ser gloriosa. Qual é essa capacidade? De gerar riquezas. Você tem um poder de manifestar as riquezas sobrenaturais e naturais aqui na terra. Não adianta nada você dizer que você é um filho de Deus se o potencial que está dentro de você está inativo. Mas nem a partir de hoje, e eu sinto a presença do Espírito Santo. A partir de hoje eu falo a essa semente, eu falo a esse potencial interno que há dentro de você, eu falo a esse poder latente, eu falo a essa semente de vida: frutifica, multiplica, lidera, exerce mordomia, domina, governa, manifesta o potencial pelo qual Deus te chamou. Diga comigo agora, porque você não acreditava, mas agora você está acreditando. Diz assim: eu carrego uma semente. Veja a diferença. Quando você recebe revelação, você sabe que há algo dentro de você que precisa ser ativado. E é por isso que nós falamos aqui que nós somos um lugar de ativação e destino. A minha missão aqui é falar a esse poder latente que há dentro de você. A minha missão aqui é falar a essa semente que há dentro de você: seja abençoado, frutifica, multiplica, governa, exerce liderança, manifeste em glória aquilo pelo qual Deus te chamou. E eu quero te dizer que a semente que você carrega é uma semente abençoada, é uma semente frutífera. Não é uma semente morta, não é uma semente ruim, não é uma semente que está ressecada, mas é uma semente que carrega a vida de Deus, a essência de Deus. Você precisa entender que Deus colocou a essência dele dentro de você. Deus colocou a essência dele dentro de você. Por isso que Romanos capítulo 8 diz que a criação, a sociedade, aguarda a manifestação dos filhos
gloriosos de Deus. Não apenas os filhos, porque todos nós somos filhos, mas há alguns que estão entendendo hoje que há uma semente que precisa gerar um resultado, que precisa gerar vida, porque há muitos filhos de Deus que estão com as suas sementes inativas, mas a criação não aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a criação aguarda a manifestação das árvores frutíferas de Deus. A criação aguarda a manifestação dos filhos que carregam a glória de Deus. Você carrega a glória de Deus. Homem e mulher, vocês carregam a semente da glória de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver ali em Gênesis 3:15, diz assim: quando o homem pecou e a mulher pecaram diante de Deus, diz em Gênesis 3:15 que houve uma sentença. E essa sentença da parte de Deus foi: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da serpente. Outra versão diz: eu colocarei inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Diga comigo: a semente da mulher e a semente da serpente. Deixa eu te falar algo. A guerra é uma guerra de sementes. Mulher, se você está enfrentando uma batalha, a guerra que você tem é uma guerra de sementes. Porque vem desde Gênesis 3:15. Diz que há uma inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. A semente do diabo e a semente da mulher. Por isso que Deus enviou e formou as mulheres, porque as mulheres são preservadoras de destino. Foi através de uma mulher que carregou uma semente que nasceu o homem mais glorioso nessa terra, chamado Jesus. Por isso o diabo odeia, não a mulher, o diabo odeia o propósito que uma mulher carrega, porque através da semente que a mulher carrega, a semente das trevas é destruída. Através da semente que uma mulher carrega, a semente do diabo é destruída. Aqui nós vimos que algo vai acontecer entre a mulher e a serpente. Deus gerou no ventre de uma mulher o seu filho. Deus determinou que a manifestação do seu filho aqui na terra, porque Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio manifestar o Pai. Jesus era a glória do Pai aqui na terra. E Deus escolheu que o ventre de uma mulher fosse o cenário profético, fosse a incubadora para que essa manifestação pudesse acontecer. Por isso, mulher, você carrega um propósito divino para a sua casa, para a sua família. Em você está a capacidade de gerar, de incubar a manifestação gloriosa do seu cônjuge, do seu esposo, dos seus filhos, da sua geração. Deus não rejeitou o ventre da mulher, muito pelo contrário. Deus decidiu colocar a sua semente, o seu único filho, no ventre de uma mulher, porque ele acreditava que através de uma mulher a glória dele se manifestaria sobre a terra. Você, mulher, você, mãe, no dia de hoje, entenda de uma vez por todas que você não gerou filhos para o inferno. Você não gerou filhos para que esses filhos fossem consumidos pela serpente. Você gerou filhos para que esses filhos se tornassem a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Em você, mulher que é mãe hoje, está a capacidade de gerar nações, porque foi isso que aconteceu com Rebeca em Gênesis 25, no versículo 21, diz que Isaac orou por Rebeca e Rebeca concebeu. Rebeca era estéril. Rebeca não tinha semente. Rebeca não tinha semente. Se você acha que você não tem semente, hoje Deus irá liberar uma semente, irá ativar uma semente dentro de você. Rebeca era estéril, e quando ela se uniu a Isaac,
A palavra de Deus diz que ela concebeu e deu à luz a gêmeos. Mas diz a palavra de Deus que o Senhor falou para ela, Rebeca, 2 nações há dentro de você. Porque mulher, você não gera filhos, você gera nações. Você não gera semente, você gera árvores e bosques. Deus não falou você vai gerar um filho, Deus falou você vai gerar nações. Nações é um agrupamento de indivíduos. Nação é maior que um indivíduo, sim ou não? Porque tudo que Deus libera multiplica. Tudo que Deus libera frutifica. Tudo que Deus abençoa vem para governo. Deus falou para Rebeca, Rebeca, há 2 nações em você. Quando Deus te olha, mulher, mãe, Deus não te olha apenas para você carregar uma semente inativa. Deus olha para você e vê a sua capacidade de gerar e dar à luz a manifestação gloriosa de grandes nações. Há gerações. Por isso que no ventre de uma mulher chamada quem? Maria. No ventre de Maria, o Filho de Deus, aquele que tem um governo sobre os seus ombros, aquele que é alfa e ômega, aquele que é princípio e fim, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, aquele cujos olhos são olhos de fogo e cujos pés são os pés de latão reluzente, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, onde o governo se assenta sobre ele, aquele pelo qual Deus o exaltou de sobremaneira e deu um nome acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, a manifestação gloriosa do Pai, veio de uma semente, veio de um ventre. Eu profetizo ventres férteis nessa casa. Eu profetizo mulheres geradoras de vida. E você, mulher que ainda não gerou uma vida no natural, você tem a capacidade de uma intercessora profética, de gerar vidas no mundo espiritual. Veja a conexão de Eva e a conexão de Maria. Eva significa vida. Eva significa geradora de vida. O nome de Eva significa mãe de todos aqueles que têm vida, mãe de todos os seres viventes. Deus liberou uma palavra para Eva. Há uma guerra das sementes. É uma guerra da semente da serpente, da semente da mulher. Mas o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E através de Maria, através de uma mulher que entendeu o plano perfeito que ela tinha sido enviado para a terra, através dessa mulher, esse ser glorioso, poderoso, esse ser maravilhoso, nosso Jesus em glória, se manifestou aqui na terra. A semente da mulher teria guerra com a semente da serpente. E isso significa o quê? Mulher, você enfrenta batalhas, mas você precisa entender que a batalha que você enfrenta é uma batalha de sementes. O diabo quer roubar os frutos. O diabo quer roubar os seus filhos, quer roubar os seus netos, os seus bisnetos, porque o diabo quer roubar a geração. Porque Deus não abençoa só o seu filho, Deus abençoa uma nação que vem através do seu filho. Eu estou falando para alguém aqui nessa manhã. Eu sinto que eu estou falando para alguém aqui nessa manhã. Mas você precisa entender algo. O que é uma semente? Uma semente nada mais é do que o começo de algo. Semente significa começo. Deus não te dá apenas promessas. Deus te dá sementes para você viver as promessas. Semente significa governo. Deus não libera a palavra ao ar. Deus criou o homem, formou o homem à imagem e semelhança. Deus colocou a sua semente divina no homem e depois ele liberou a promessa. Todas as promessas que Deus deu para você é porque antes ele já colocou uma semente dentro de você.
Porque Deus não dá promessas soltas. Deus coloca sementes e essas sementes recebem o poder criativo da palavra de Deus. Então uma semente significa começo, significa início. Uma semente é tudo aquilo que vai beneficiar outra pessoa. Tudo que beneficia outra pessoa, tudo que traz benefício a outro é uma semente. Um sorriso é uma semente. Dê um sorriso a essa pessoa que está do seu lado. Isso. Um sorriso é uma semente. Um abraço é uma semente. Uma palavra de ânimo que nós liberamos aqui para as mães é uma semente. Uma motivação é uma semente. Finanças são sementes. Decisões que você toma são sementes. O seu tempo é semente. O seu amor é semente. A sua oração é uma semente. O seu conhecimento é uma semente. Porque tudo que você libera como benefício para outra pessoa é uma semente. Semente significa começo. Então semente carrega um potencial. Semente carrega em si toda a glória de uma árvore, todo o potencial. Em uma semente contém o futuro. Numa semente de tâmara contém várias árvores de tâmara, vários frutos da tâmara. Numa semente contém o futuro. Na semente Deus colocou em você contém um futuro glorioso que Ele escreveu para você na eternidade. Na semente que Ele colocou em você contém o seu destino profético. O futuro está invisível dentro de uma semente. Então, para você buscar o futuro, você não tem que buscar o futuro fora. Você tem que ativar a semente que há dentro de você. Quem está entendendo, diga eu. Para você visualizar o futuro, você não tem que olhar para fora. Você tem que olhar para dentro, porque o futuro é a reprodução da semente que você carrega. A sua semente vai decidir o seu futuro. A sua semente é o arquiteto do seu futuro. A sua semente vai conversar com o seu futuro. E eu quero dizer que a sua semente não é qualquer semente. Sua semente é uma semente divina. Em outras palavras, a sua semente é a sua colheita. A sua semente determina a sua colheita. E uma colheita é tudo aquilo que Deus quer te beneficiar. Porque se uma semente é tudo aquilo que você quer beneficiar o outro, a colheita é tudo aquilo que Deus quer te beneficiar. Porque você determina a sua semente, mas é Deus que vai determinar a sua colheita. Quantos estão entendendo? Diga eu. A sua semente, você determina se você quer viver um futuro glorioso, mas a sua colheita vem da palavra de Deus. Por isso que quando Deus libera uma promessa, Ele está liberando uma promessa solta ao ar, ao léu, aos ventos? Não, Ele está liberando a palavra dEle sobre a semente que você carrega. Todas as palavras proféticas que você recebeu na sua vida, vai em direção não a você, vai em direção à semente que está dentro de você. E eu falo nessa hora, a semente que está dentro de você, que você tem a capacidade de gerar riquezas, glória, manifestação, poder da parte de Deus, de você ser uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera, uma pessoa frutífera, uma pessoa que dê muitos resultados, que através dessa semente receba o poder sobrenatural do Espírito Santo de gerar uma colheita exponencial. Por isso que sempre você tem que semear. Por isso que você sempre tem que ser um semeador. Porque se você não libera as sementes, não há como você viver a colheita. Quantos querem viver a colheita? Estamos prestes a acessar Pentecostes, o tempo de colheita. Mas Deus só vai te liberar a colheita de acordo com a quantidade de sementes que você dá. Eu já te disse, se eu planto apenas essa semente de tâmara em um terreno, a probabilidade dela se tornar uma árvore é muito pequena, sim ou não? Mas se eu planto, se eu semeio muitas sementes de tâmaras num mesmo ambiente, no mesmo environment, numa mesma atmosfera sobrenatural, se eu sou um semeador constante, aquilo que eu semeio tem
uma probabilidade maior de Deus liberar uma colheita da parte dele. Por isso, que se você estava sem semente, ou se você tinha perdido a semente que Deus colocou dentro de você, por dores, por aflições, por vergonha, por algum tipo de ferida emocional, por traumas, se você perdeu, hoje é o dia de você resgatar essa semente divina. E por que eu estou falando isso? Porque aqui na Bíblia há um exemplo básico em relação a isso, e é o exemplo de uma mãe. E hoje, como um dia das mães, focando aqui, já falei que não é uma palavra específica para as mães, mas eu quero que você entenda o contexto de uma mulher que carregou uma semente e que teve que preservar essa semente para que o destino viesse a se cumprir. Vai aí em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, nós já estamos terminando. Lucas 2 diz a respeito de Maria. Maria deu à luz a um filho. Maria foi o ventre que Deus escolheu para que a glória dele pudesse se manifestar sobre a terra. Maria deu à luz a uma semente. Hoje você vai resgatar a semente que Deus colocou dentro de você. Hoje você vai pegar de volta a semente que o diabo roubou de você. Maria gerou um filho. Esse filho se chamou Jesus. Nós vemos na palavra que não se fala muito a respeito da infância de Jesus. Na verdade, começa a falar mais a respeito de Jesus quando ele se tornou um menino de 12 anos. Essa semente que Maria carregou e que Maria deu à luz, era uma semente que ainda não tinha a capacidade, não tinha o peso de gerar vida. Porém, em toda semente há o potencial de uma grande árvore. Maria entendia que ela carregava um potencial. Às vezes você não está vendo os resultados na sua vida, mas você não pode desistir, porque talvez essa semente ainda não está na capacidade de gerar frutos, e por isso você tem que trabalhar na semente, trabalhar no solo, trabalhar na terra, dar nutrientes, dar a água, regar a sua semente. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Por quê? Porque quando você planta algo, você não colhe no mesmo dia, sim ou não? Então você precisa cuidar da semente que Deus te deu. Se ela ainda não manifestou a glória, se ela ainda não manifestou o potencial, é porque ainda você precisa cuidar dessa semente. Você precisa zelar essa semente. E aqui em Lucas 2 conta a respeito de um episódio. Vai aí no versículo 41. Diz assim: ora, todos os anos iam com seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, foram caminho de um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes de conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Passados 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se. E sua mãe me disse: meu filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu estamos ansiosos e te procurávamos. Respondeu-lhes ele: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles para Nazaré e era-lhes sujeito. Mas a sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Aqui nos conta um episódio. Jesus crescia em graça perante Deus e os homens, em estatura. E quando ele cumpriu 12 anos, diz que seus pais levaram esse menino de 12 anos para celebrar a Páscoa no
templo. Jesus ainda não tinha chegado ao templo, mas nesse episódio, nessa grande festa de celebração, eles foram a Jerusalém e Jesus tinha 12 anos e foi com ele. E ali naquele momento, Maria perdeu o seu filho e eles procuraram e pensaram que Jesus tinha voltado com seus parentes na caravana. Quando eles regressaram ao seu lugar, viram que Jesus não estava ali, tiveram que voltar a Jerusalém para procurar Jesus, e isso durou cerca de 3 dias com um filho desaparecido. Eu quero que você entenda o desespero de uma mãe quando um filho desaparece. Quem concorda comigo, diga eu, né? Quando sai aqui da nossa visão, a gente já fica desesperada, sim ou não? Agora imagine essa mãe, ela foi para uma festa, todo Israel se encontrava em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então haviam muitas pessoas. E nessa festa, o menino Jesus se perdeu. Ou melhor dizendo, ele não se perdeu. Maria perdeu a sua semente. Maria perdeu o seu filho, porque filhos também são sementes. E há 2 formas de você ser transformado na sua vida. Ou pelo prazer. Ou você é transformado através da dor, ou você é transformado através do prazer. E aqui nós vemos uma transformação que acontece na vida de Maria, por ela ter perdido a sua semente. Ela tinha um filho, mas ela não tinha um filho, ela tinha uma palavra profética. Jesus era a palavra, era o verbo encarnado do Pai, era o verbo, era a palavra profética da parte de Deus. E Maria carregou isso, Maria cuidou disso, Maria zelou isso, e Maria perdeu essa palavra profética. Maria perdeu essa semente. Mas o que ela não estava entendendo é que essa palavra profética, ela estava sendo transicionada. Ela estava saindo de uma dimensão de menino para uma dimensão de homem. E isso acontece com você muitas vezes. Quando você volta para sua casa, você pensa que você vai encontrar as sementes que você tem da mesma maneira que elas estão. Quando você lança uma semente, quando você cuida dessa semente, essa semente ela começa a se desenvolver, ela começa a crescer, e o nosso problema é que a gente quer manter a semente da mesma forma que ela esteve por toda a vida. Você quer manter a palavra profética que você recebeu da mesma forma por toda a vida. Eu quero falar que essa palavra profética precisa crescer, precisa frutificar, precisa multiplicar. Se Deus nos chamou como uma casa de homens e mulheres que carreguem a transferência de riquezas, acabou esse tempo de você carregar isso apenas como uma semente inativa. Você precisa fazer isso se desenvolver dentro de você. Maria tinha um menino, mas nesse trajeto o menino se transformou no homem, se transformou em Jesus, e ela estava procurando o menino Jesus, mas ele já não era mais menino. Você fica procurando a sua semente, quando a sua semente já começou a dar frutos e você ainda não percebeu. Você precisa trabalhar na sua semente. Em outras palavras, você cuida dos seus filhos muitas vezes como se ele tivesse 5, 6 anos de idade. Quando o seu filho já é um adolescente, está se tornando um adulto, a glória precisa se manifestar nele, mas você ainda está cuidando dele como uma palavra profética que você recebeu. Você acredita que Deus te chamou para ter uma grande empresa? Você acredita que Deus te chamou para ser um homem e uma mulher bem-sucedido no reino? E você precisa trabalhar para que isso aconteça, para que isso se desenvolva. Mas talvez você tenha perdido isso. E por que você perdeu? Porque você ainda está olhando para essa semente como uma semente, quando na verdade Deus já está falando para você trabalhar, para você expandir, para você alargar, para você firmar as estacas, para você fazer novos negócios, para você negociar, para você fechar novos clientes, porque a semente precisa frutificar. E em você está a capacidade de dar vida. Por isso que Deus não disse, eu vou frutificar. Deus disse, frutificai
Quem vai frutificar? Deus? Não, somos nós. Você precisa fazer algo para que a semente que Deus colocou dentro de você comece a frutificar. Se Maria continuasse enxergando Jesus como o menino Jesus de 12 anos, ela não encontraria Jesus, porque o menino Jesus de 12 anos já não era mais o menino Jesus, já estava se tornando o Salvador desse mundo. E tanto que ela começou a procurar e ela não encontrava. Se você continua acreditando na palavra profética, mas você ainda vive na sua mentalidade de semente, mentalidade medíocre, mentalidade de sobrevivência, e não expande a palavra profética, ou ela vai ficar inativa, ou ela vai se cumprir na vida de outra pessoa. Você precisa entender que a sua semente passa por um processo de desenvolvimento. Você carrega uma semente. Quantas mães há nesse lugar? Vocês carregaram uma semente durante 9 meses, sim ou não? 8, 9 meses. Se você estivesse carregando essa semente até hoje, o que aconteceria com esse recém-nascido? Morto. Já estaria o quê? Podre dentro de nós, sim ou não? Por quê? Porque é o curso natural das coisas. Precisa nascer, precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa amadurecer para gerar fruto. E a questão é que muitos de nós perdemos no meio desse processo. Por isso que eu disse que você vai resgatar a semente que Deus te deu hoje. A realidade que você está vivendo não é a verdade que você carrega. Jesus, ele não tinha nascido para ser o filho de Maria. Ele tinha nascido para ser o Redentor, aquele que iria resgatar o mundo. O propósito dele era manifestar a glória de Deus. E Maria, nesse episódio, estava guardando Jesus como seu menininho. Muitas vezes você não vê resultados na sua vida, no seu esposo, nos seus filhos, no seu local de trabalho, com os seus negócios, porque você ainda tem uma mentalidade de uma pequena semente que não se desenvolveu. Mas eu quero te dizer que tudo na sua vida está mudando, tudo na sua vida está se desenvolvendo, e Deus te colocou aqui para criar um cenário. Talvez você esteja, por que tudo da minha vida está sendo transformado? Apóstolo, eu não estou entendendo, eu estou passando por muita transformação, tem coisas acontecendo na minha vida, tem clientes que eu estou perdendo, mas tem outras coisas que estão chegando e eu não estou entendendo. Por quê? A glória de Deus precisa se manifestar, e ela não vai se manifestar na sua zona de conforto com um menino de 12 anos. Ela vai se manifestar quando você começar a entender o processo de transformação. Por isso que muitas vezes a gente perde. Maria perdeu a sua semente. Quantas coisas você perdeu nesse tempo? Quantas coisas eu perdi nesse tempo? A pergunta é: por que nós perdemos? Não é essa a pergunta. A pergunta é: para que nós perdemos? Porque se eu ficasse no porquê eu perdi, eu não estaria hoje aqui. Eu estaria ali na minha lamúria, na minha dor, ali no meu luto. Eu estaria na minha angústia, eu estaria na cama da morte e da depressão. Mas eu entendi que havia um para quê. E esse para quê é doloroso. Por quê? Porque o processo de crescimento dói. Tá doendo? Tá doendo as coisas na sua vida? É porque você está crescendo. É que a semente está crescendo dentro de você. E não há crescimento sem dor. Então não pergunta: por que eu estou perdendo isso, apóstolo? Por que eu estou... Não. Pergunta: para que eu estou perdendo isso? Eu preciso expandir. É outra área. Eu preciso crescer. Eu preciso expandir. A semente está começando a dar fruto. É você ressignificar. É você olhar de uma outra perspectiva. Jesus não estava perdido. Diga comigo: Jesus não estava perdido. Jesus estava entrando em outra dimensão, em outra face, em outra manifestação. Até então Jesus era o menino Jesus, que Maria cuidava com todo amor, super protegia, zelava.
Quando ela levou para celebrar a Páscoa, Jesus passou por uma transição. E dali ele já não era mais menino. E ali ele não estava perdido. Jesus estava entrando em outra dimensão. Deixa eu te falar, você não perdeu as coisas na sua vida. As coisas entraram em outra dimensão. Você precisa visualizar de uma maneira diferente. Você precisa observar de uma forma diferente. E não é confortável, porque 3 dias de desespero Maria teve, mas estava ali nela uma mudança de mentalidade, porque a palavra de Deus diz no final do capítulo, que Maria guardava todas as coisas em seu coração. Ela sabia que algo estava mudando dentro dela. A primeira coisa que você precisa resgatar, para você resgatar a sua semente, é você mudar a sua mentalidade. Porque a sua semente não é mais a mesma. Você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Então não tente se comportar como uma pessoa de 2, 3 anos, 1 mês, né? 2 meses. Vocês não são mais o mesmo. Vocês não são mais o mesmo. Eu não sou mais a mesma. Mas às vezes queremos nos comportar como as pessoas que éramos antes. Mude a sua mentalidade. Você só vai enxergar a sua semente quando você mudar a sua forma de pensar. Mude a sua mentalidade. Quantos querem resgatar a semente poderosa que Deus colocou dentro de você? Mude a sua forma de pensar. Porque a sua forma de pensar condiciona a sua forma de acreditar. Então, você só vai acreditar que a sua semente está expandindo quando você mudar a forma de pensar. Quando você deixar de pensar como uma vítima e começar a pensar como aquele que está expandindo para algo glorioso. Número 2, você não pode assumir que as coisas que você deixou vão permanecer no mesmo lugar. Tudo na vida muda. Deus está te mudando e te transformando o tempo inteiro. Se você não é transformado, se as coisas na sua vida não estão mudando, se você está vivendo a mesma vidinha medíocre de sempre, tem algo errado aí. Porque a vida com Deus é um constante movimento. Ai, apóstola, mas eu não gosto disso. Eu sou uma pessoa que gosto das coisas num lugar, devidas, certinhas. Perca o controle e deixa o comando na parte de Deus. Eu também gosto das coisas certinhas. Mas a dor me fez entender que as coisas mudam. E que eu preciso mudar. Que eu não vou chegar. Eu tenho uma filha hoje de 4 anos. Todos os dias eu descubro uma coisa nova nela. Por quê? Porque ela está em desenvolvimento. A semente está crescendo. Ela vai se manifestar gloriosamente, eu creio nisso. Quando eu olho para você, eu não vejo você como você chegou aqui. Eu vejo você com o seu futuro glorioso. E você pode não estar se enxergando, pode ter perdido a semente em algum lugar. Mas deixa eu te falar, eu estou aqui para falar com você algo. Mude a sua forma de pensar. As coisas que estão acontecendo na sua vida não são as mesmas coisas que aconteceram há anos atrás. Você precisa ser transformado. Hoje você vai chegar na sua casa e você já vai ver com outra perspectiva, outro foco, outra visão. A sua família, o seu cônjuge, seus filhos, seus amigos de forma diferente. Por quê? Porque eles estão diferentes? Não, porque você está sendo transformado. No versículo 48, diz que quando eles ouviram, eles encontraram a Jesus. Jesus estava no meio dos doutores, ensinando. E todos eles, os fariseus, os escribas, os mestres, os doutores da lei, estavam maravilhados, porque um menino de 12 anos estava ensinando a respeito do reino de Deus. E a palavra de Deus diz que eles viram, no versículo 48, o seu filho e se maravilharam. Sabe por que Maria e José se maravilharam? Porque eles estavam procurando Jesus, o Jesus menino de 12 anos que eles tinham deixado na festa da Páscoa. Mas já não era mais o Jesus, o menino de 12 anos. Já era o Filho de Deus se manifestando na sua glória. Quando eles voltaram para procurar um menino, eles perceberam que não era mais menino,
que já era Jesus manifestando a sua glória. Quando você voltar para o seu local de trabalho, para procurar viver a mesma coisinha, já não é mais a mesma coisinha. Já há algo sendo transformado dentro de você. Seu casamento está sendo transformado, seus negócios estão sendo transformados, seus filhos estão sendo transformados, a sua estrutura emocional está sendo transformada, a sua estrutura espiritual está sendo transformada, os seus relacionamentos vão ser transformados nesse tempo, o seu trabalho vai ser transformado nesse tempo, porque você não vai encontrar da mesma maneira que você deixou, porque Deus está ativando o poder da semente dentro de você, e você vai resgatar o poder que Deus colocou dentro de você, mas não para voltar ao que você era antes, mas para viver a glória do potencial que há dentro de você, a força que há dentro de você, a alegria, o vigor, a ousadia, a inteligência, a sabedoria, a forma de negociar, tudo vai ser diferente a partir de hoje, porque você está resgatando a sua semente, não é mais a mesma semente, há algo que está sendo transformado dentro de você, e eu sinto a presença do Espírito Santo, isso está mudando a sua estrutura mental, as trilhas neurais estão sendo conformadas nessa hora, para você comportar a glória de Deus que há dentro de você. Os seus dons vão ser ativados em outro nível, os seus talentos, a sua competência, as suas habilidades serão transformadas em outro nível, porque o menino deixou de ser menino para se tornar o Messias. Você não vai voltar mais para ser apenas uma semente. Você vai ser uma grande árvore. Você vai ser um bosque, uma floresta. Você vai crescer, você vai expandir, você vai desfrutar. Você vai ser um filho, uma filha gloriosa de Deus. Porque quando você resgata a sua semente, você não resgata a sua semente. Eu sinto o poder do Espírito Santo. E é assim, podem olhar, ai que mulher doida, sou doida mesmo. Quando eu sinto o poder do Espírito Santo, eu não me contenho. E eu sinto o poder do Espírito Santo ativando a sua vida. Você estava pensando que você ia voltar para pegar a semente que você tinha perdido. Deixa eu te falar, você não vai voltar para pegar a semente que você tinha perdido, porque essa semente já começou a se transformar. O que você vai resgatar não é a semente que você perdeu. O que você vai resgatar é a promessa de Deus para você. É a palavra. É a palavra que Ele liberou para você. É a palavra. Então você vai resgatar o cumprimento. Você vai resgatar o resultado daquilo que Ele liberou para você como semente. Porque a sua glória, a glória de Deus na sua vida está prestes a se manifestar. Chegou o tempo, Action Church, da glória de Deus começar a se manifestar. Chegou o tempo, Action Church, da semente que teve que morrer começar a se manifestar através de filhos, através de filhas, através de homens e mulheres que carregam, que são agentes da glória de Deus. Me ajuda aí. A palavra de Deus diz que para uma semente dar fruto, ela primeiro tem que morrer. Maria teve que morrer, porque ela entendeu
que aquilo que ela carregou, que aquilo que ela cuidou, que aquilo que ela zelou, não era filho dela, era o propósito que Deus tinha dado para ela. E o propósito é muito maior. O propósito é muito maior do que o seu controle emocional. Quando ela entendeu isso, ela quis voltar para pegar o filhinho, o menino Jesus. Mas quando ela chegou, já não era mais o menino Jesus, porque a mente dela tinha começado a ser transformada. Quando ela chegou, quando você muda a sua mentalidade, você muda a sua forma de ver. Ela poderia ter chegado num ambiente e ter falado com ele: meu filho, sai daí agora, o que tu está fazendo aí? No meio das pessoas mais poderosas, sai daí agora. Mas quando ela chegou e ela visualizou, ela não viu a semente, ela viu a promessa. Ela não viu a semente, ela não viu um menino, ela viu a promessa. Quando eu olho para vocês, eu não olho a semente, eu olho a promessa. Vocês são o selo do nosso apostolado. Vocês são a promessa de Deus. Vocês são a glória que Deus irá manifestar nesse território. Mas vocês precisam mudar, porque muitos de vocês acham que perdeu a semente. Você não perdeu a semente. Hoje você está resgatando a promessa que Deus deu para você. Você não vai ser mais a semente, um menino de 12 anos. A partir de agora as coisas vão começar a mudar na sua vida e crescer. Dói. Mas entenda algo, não é para te causar um sofrimento. Quando você entende o propósito, você entende que o crescimento é para a expansão. O crescimento é para a expansão. Você vai expandir, seus músculos espirituais vão expandir, sua mente vai expandir, sua forma de pensar vai expandir, a sua semente vai se desenvolver e você vai entrar num tempo de manifestação. Esse é o tempo de manifestação. Esse é o seu tempo de manifestação. Mas eu não sei qual a semente eu tenho dentro de você. Eu não sei qual a promessa que eu tenho dentro de mim, apóstolo. Posso falar como eu ouvia antes? Não seja cabeçudo. A primeira passagem que eu li na palavra é que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança e os abençoou. Você já tem uma promessa em você. Qual é essa promessa? Governar sobre todas as áreas da sua vida. Você foi chamado para isso. Se ninguém nunca te deu uma palavra profética, o que eu vejo que pode ser uma grande mentira, porque todos nós já recebemos palavras proféticas em algum lugar, sim ou não? Se você nunca recebeu uma palavra profética, número 1, leia a Bíblia, porque aqui estão todas as palavras proféticas. Número 2, já te ajudei hoje. Você foi chamado para governar. Há uma semente que precisa se manifestar. Há uma semente que precisa se desenvolver. Feche seus olhos, eu sinto a presença de Deus nessa manhã. E eu declaro nessa hora que a sua semente, a semente que você carrega, ouça a palavra do Senhor. Eu falo nessa hora essa semente, e eu digo que é exterminado nessa hora toda sentença de escassez, toda sentença de morte, toda sentença de sequidão, toda sentença de esterilidade, toda sentença de mediocridade sobre essa semente. E eu falo a essa semente nessa hora. Eu falo a sua semente aí dentro de você. E eu digo: receba o poder de vida fluindo sobre você. Agora. Comece a frutificar. Comece a gerar resultados.
comece a gerar frutos, e não frutos podres, frutos para a glória de Deus. Por isso, fecunde nessa hora. Semente seja fecundada pela palavra de Deus. A semente seja fecundada nessa hora pela palavra de Deus. Entre em germinação nessa hora. Eu digo que a semente é inserida numa atmosfera de glória e vá desenvolvendo, vá crescendo, vá expandindo. Poder de vida comece a fluir, gerando resultados, gerando frutos. Poder de multiplicação, poder de frutificação, poder de mordomia. Eu declaro que aquilo que o Senhor te entregará nesse tempo não será devorado, não será comido, não será perdido, mas a autoridade vem sobre você para exercer mordomia de reino. Eu declaro governo, capacidade de governar, capacidade de decisão, de acordo com os propósitos de Deus. E eu falo nessa hora: semente, manifesta a glória de Deus, manifesta a glória de Deus. Chegou o seu tempo de manifestação, e é hoje, é